Aí está, bom dia pessoal. Sexta-feira, 12 de junho de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 30 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos. Tá, mas e aí, tia? Ele disse pra eu ir e acelerou. Eu quase que dei no meio do caminhão de areia que tem aqui, tia. Eu acho que eu tava olhando pra câmera e perdi alguma coisa dele. Acho que foi isso. Vamos de novo então. Aí está! Bom dia, pessoal! Sexta-feira, 12 de junho de 2026, agora são exatamente 10 horas e 31 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro. Daqui tu não vai a lugar nenhum. E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, esse prisma estava parado aqui em cima para acessar Vicente Montejo, como se ele tivesse visão para ver os dois lados da pista. Olha só a quantidade de terra que desceu dessa obra aqui, dessa noite chuvosa, choveu bastante. Até o movimento pegar ali a primeira passageira do dia, aqui na Avenida da Cavalgada, para levar lá para o bairro Santana. Daquele jeito, sabe? Contrariado já de partida pelo destino, mas cansado de esperar uma corrida no Comfort que não veio, por sinal. Foram 7 minutos parado ali no meu ponto, até que finalmente liguei o X e pá, na mesma hora tocou essa corrida. Então vamos lá, vamos se movimentar, vamos trabalhar nesta sexta-feira modorrenta em relação à temperatura. Tá úmido, choveu a noite inteira, ou pelo menos choveu parte da noite, porque eu me acordei com a bomba d'água. Não sei se tá frio, se tá calor. Acabei de fechar o vidro, ficou abafado, 17 graus, úmido, nojento, né? Mas enfim, vamos lá, vamos dar, buscar o meu, que é pra isso que eu tô na pista. E o resto tudo resenha. E detalhe, hoje é dia dos namorados. Como eu não me alongo na noite, né? 9, 10 horas já tô recolhendo meus barcos. Eu não devo pegar muito movimento dessa data. Talvez eu leve alguns casais para jantar e nada mais, né? Eu lembro uma vez, teve lá no começo, logo que eu comecei, logo que a Uber lançou o Uber Eats, 2018, 2019 eu acho. A estratégia nesses dias, naquele primeiro dia dos namorados que teve pós Uber Eats, era desligar todos os aplicativos e deixar só o Uber Eats ligado. Na época o aplicativo pagava 25 pila por entrega. E eu lembro que foi bom. Mas foi uma vez só. Depois no outro ano acho que já tinha caído a temperatura. Caído o valor. A propósito, o Robson Terra, um abraço para ele, deixou um comentário no vídeo de ontem a respeito do Uber Chauffeur, né? A categoria que o estagiário lançou ontem. E ele fez um comentário bem pertinente, né? É bem provável que as primeiras ofertas que veio dessa categoria nova, Uber por tempo, para quem não entendeu o que eu tô falando, é bem provável que seja bem paga, bem vantajoso. Porque foi assim sempre nos lançamentos. Por exemplo, no Uber Eats, quando começou, era 25 reais por entrega. Às vezes o cara pedia uma pizza que custava 40 reais e o aplicativo te pagava 25 pila. Às vezes tu pegava 2 entregas no mesmo restaurante para entregar dentro do bairro e tu ganhava 50 pila. Né? Então quando lançou o Uber Eats, pagou bem para chamar os motoristas, tudo para fazer, né? Depois foi baixando, até que hoje está desligado já. Já faz um bom tempo essa opção no meu aplicativo, porque do meu ponto de vista não vale a pena. Outra coisa, quando as reservas apareceram, né? Uber Reserva. Pagava direitinho, pagava bem, pagava alto, era interessante fazer. Valia a pena ficar 20 minutos parado esperando o passageiro. Valia a pena. Depois, hoje sou bloqueado, inclusive, da categoria Uber Reserva, de tanto desaforo que recebi. Uber Pet, lembra que pagava 26 reais com 70 a corrida mínima? Daí tu pensava, tá, mas beleza, se não mijar no meu carro tá tudo certo. E a maioria não mija, a maioria não deixa pelo. A maioria dos cachorrinhos entram mudos e saem calados. Ou tô errado? Eu não faço de ranço que tem. Daí foi caindo. Hoje também é praticamente o preço do X, se bobear. Então é provável que essas primeiras ofertas dessa categoria aí nova, Uber Chauffeur, o estagiário paga uma fortuna para convencer o motorista a ficar à disposição com a Yolanda a tarde inteira.
E se vier uma proposta pagando bem por hora, eu vou pagar pra ver. Vai que seja bom. Vai que daqui a pouco eu crio um relacionamento com o passageiro e daqui a pouco começa a fazer viagem por fora. Porque se isso pode acontecer, imagina tu ficar 2 horas com a pessoa trocando ideia, daqui a pouco tu já deixa o teu WhatsApp ali, enfim. É uma oportunidade, não sei. Mas veremos, né? Pra mim, eu já olhei quando eu acordei, a primeira coisa que peguei, abri o menu oportunidades, ver se tinha alguma coisa, até pra gerar conteúdo, né? Não tinha nada. Acho que os passageiros não estão sabendo disso ainda. Ou se já mandaram mensagem pra eles, se eles não estão ligados. E é uma coisa bem específica, né? Vamos combinar? É uma situação bem específica. Quem que realmente quer ou precisa que o motorista fique a tarde inteira à disposição, ou a noite inteira, sei lá. Não é uma coisa corriqueira. Não vai ter milhares de chamadas Uber por tempo, por dia, na cidade de Porto Alegre. Vai ter uma ou outra e lá e tal. Mas enfim, aguardaremos. Cheguei aqui na Anhanguera, pegar a passageira para levar lá para Santana, bairro Santana. A intensidade do Brasil está nos Estados Unidos. Na Vinícius Júnior, Luiz Henrique, Ryan, o próprio Martinelli, na hora que você joga por dentro, você tem um jogo mais de combinação, de aproximação. Mas o fator de desequilíbrio da seleção são os pontos, dos dois lados. A gente tem jogadores de muita velocidade e de habilidade que podem abrir qualquer defesa. E eu acho que é isso. O Marrocos vai vir fechadinho. O Marrocos vai vir, não é que ele vai jogar como está lá atrás, não é isso. Ele vai jogar marcando, respeitando o Brasil, mas quando ele tiver a posse da bola, ele vai atacar. Por quê? Porque é o terceiro colocado no último mundial, eles não tem nada a perder, a responsabilidade é toda nossa. Então eu acho que os lados do campo vão ser uma boa alternativa. E o banco de reservas, eu sempre digo, ele não tem que te apresentar soluções, ele tem que resolver problemas. E hoje o nosso banco é muito bom. Caio, eu quero te perguntar, então, assim, ó, tu que tá acompanhando a seleção no dia a dia mesmo, né? Antes de começar os jogos da Copa, antes da gente se livrar dessa ansiedade, responsabilidade de 0 a 10, a tua confiança... É aqui, né, amigão? Feito, então. Uma boa noite pra ti e um excelente final de semana. Valeu, tchau, tchau. Não, eu não tô louco, são só 15 pro meio-dia. Eu brinquei com ele, porque quando ele embarcou, esse meu último passageiro, ele me deu boa noite. Eu disse, boa noite. Eu respondi na mesma vibe. Enfim, 15 para 17, na verdade, 11 horas e 43 minutos. Bati, fiz uma curtinha e voltei pra Zona Sul, tô aqui na Xavier da Cunha. De cara para a Vila do Cantão. E em 1 hora e 15 minutos, R$ 39,76. Olha, 28 pilas. Cidade Jardim, mas ela tá pedindo para que eu entre. 2,18 não vão fazer. E tá marcando lá dentro do Cidade Jardim. Ah, não é nem no Cidade Jardim, é lá dentro, aquele outro condomínio que tá lá em cima, na Alcebiades. 39 pilas em 1 hora e 15. Te agarra que vai doer. Não bastasse toda a tranqueira do caminho, sabe aquelas velhas tarefas de gincana? Que a gente tem que montar para embarcar, desmontar para desembarcar. E com o andador.
E veio falando, tagarelando quase toda a viagem. Não satisfeita em se dar conta que eu não tava afim de conversar, ela puxou o assunto umas 4, 5 vezes. Eu cheguei aqui para desembarcar no Hospital Cristo Redentor. Disse, não, moça, é na rua de trás. Quase 1 quilômetro de... pra fazer a volta na quadra. E com certeza o filho da puta não vai me mandar merda. Não vai nem me mandar merda. Se eu vou pedir revisão aqui agora. E tem outro detalhe que eu tô mais puto ainda. Um é com essa senhora, falta de noção, sabe? Que ela não percebe que o cara não tá afim. Não percebe que o cara não quer conversa. E continua batendo e puxando assunto e não sei o que, bababá. Ontem, na última perninha ali de trabalho, quando eu tava aqui no Icon, eu tava aqui na Cis Brasil, no Triângulo, todo o Triângulo, indo pro centro para buscar o Rafael. Ó, mais 10 pila! Obrigado, senhor estagiário. Reconheceu o meu trabalho, finalmente. Deu 10 pila de reajuste. Ontem, eu comecei o dia como diamante, caí pro ouro no meio da tarde, porque eu recusei corridas como se não houvesse amanhã, no caso hoje. Eu consegui recuperar o diamante ali pela, sei lá, no final, ali na reta final. E quando eu já tinha recuperado o diamante... Não, minto. Quando eu tava no ouro... Enquanto eu estava no ouro, ali era umas 8 horas da noite, um pouquinho antes de recuperar o diamante, até vou confirmar agora se eu realmente estou diamante. Sim, eu estou diamante. 48% de aceitação, 1 de cancelamento. Estou diamante, isso é fato. Ontem, enquanto eu estava no ouro, a corrida mínima no X com mais 10% é 6,47. Certo? A corrida mínima do X com mais 10% é 6,47. É só tu pegar com a tua calculadora aí, pega 5,88, multiplica por 1,1 se tu não sabe fazer essa conta. E tocou umas 3 ou 4 corridas por 5,97 ou 5,96, uma coisa assim. Enquanto eu tava direcionado ali do Triângulo pro centro para buscar o Rafa. Eu sou um pouquinho, até falei, eu tava em live, eu acho. Não sei se eu falei isso no vlog. Depois peguei uma corrida que foi lá para Protásio, depois eu peguei outra corrida pro centro e acabou. Finalizei meu dia. Beleza. Agora, quando eu tava chegando com essa senhora aqui, estou no diamante e a corrida mínima do Comfort no diamante é 8,03. 8,03. Essa é a corrida mínima do Comfort no diamante. Que é 7,68, se eu não me engano, mais 15%. Quando eu tava chegando com essa senhora para deixar no Cristo, não bastasse toda a incomodação que ela fez na minha cabeça, a tranqueira das SUVs, um filho da puta de um colega boca aberta, que não sabe fazer uma conversão, que eu tive que buzinar pra ele ali na Anitta, e aí por cima ele pegou, abriu o vidro e fez assim pra mim, ó, e não ia, sabe? Tudo isso aconteceu nessa viagem, eu puto da cara com essa chuva, e tem gente que dá graças a Deus que chove. Quando mistura chuva, SUV e boca aberta, cara, o melhor lugar pra estar é em casa, vendo Netflix ou diário de um Uber, se for a tua preferência. Não bastasse tudo isso misturado no liquidificador e a minha cabeça explodindo, toca uma corrida por 7,96 no Comfort. A mínima é 8,03. Então quer dizer que o senhor estagiário, não satisfeito com tudo que está acontecendo, ainda diminuiu a tarifa mínima. Cara, eu vou ter que ter muito foco hoje para trabalhar. Porque se bobear, eu vou para casa, entrar num casulo e não sei quando que eu vou sair. Porque tá enlouquecedor. Enlouquecedor esse serviço atualmente. Hashtag fica a dica. E ainda por cima, veio a xarope que eu desmontei ali no Cristo. Acabei de me dar conta de descobrir isso quando eu deixei o passageiro que eu trouxe aqui pra Rock Garage. Ela jogou o papel da bala no chão. Eu não tinha visto isso antes, não teria falado mais.
Só pra comentar com vocês, quando eu tava no último take, eu tava desabafando aí e tal. Tava indo buscar passageiro pra trazer aqui pra Rocalage. E ele me deu a possibilidade de eu continuar literalmente o assunto que eu tava tendo com vocês. Cheguei lá, ele olhou pra mim, olhou de novo, tá. É o carro adesivado, aquela coisa toda. Baixei o vidro, fulano, vem, vamos dar. Tá, expliquei pra eles, que legal, não sei o que, babá, essa ideia, tem um monte de amigos que são motoristas de aplicativo, uns foram taxistas, não sei o que, né? Enfim, ele não é, mas ele tá inteirado da situação, ele sabe como é que é, e começou. E daí falou do diamante, quando ele falou do diamantes, daí eu abri a janela, né? Abri a porta e comecei. Dei toda a real pra ele. Até dos chineses eu falei mal. Deixa eu mijar aqui no posto JW. Um abraço pro Juliano. Dá um mix aqui e depois tá ali no meio. Voltando pro dia dos namorados, você da cara metade, história da minha cara metade, minha metade, da laranja. Você sabe qual é a história, a origem? Fala, Júnior, da cara metade? Eu sei. Ela sabe, conta pra mim, mano. Eu não sabia. Mas agora tá explicando. Vendo minha advogada correndo. Meu bruxo, não quero ser pessimista, não quero ser o estraga prazer, não quero ser o empata foda, não quero ser o chá de pera. É chá de pera? Como é que dizem quando tem um casal e vai alguém lá pra atrapalhar o clímax? Sei lá. Vai piorar. Vai piorar. Não tá fácil. Não tá fácil. A situação tá complicada. Te agarra que vai doer. Olha só onde vim parar. Não analisei a corrida. 2h da tarde. Nilo Peçanha parada ao infinito e além. Nos 2 trechos, por sinal. Vocês estão vendo essa... Não vou falar. Não vou falar. Pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a mania que se vai, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho e o que eu perco, ninguém precisa saber. Lulu Santos, 2h25 da tarde. Bora lá. Dá uma volta lá na Cachucha? Dá uma volta lá na Cachucha. Com raiva? Muita raiva. Mas a Elaine não tem nada a ver com isso, né? Então bora buscar a Elaine, minha principal passageira do dia. Aqui no... Deve ser no Mãe de Deus Center, né? Soledade. Vai levar lá pro Cachucha. Depois a gente vê o que faz da vida. Eu sei que se eu pegasse pra Zona Sul agora, seria a última viagem do dia. Então bora se distanciar o quanto antes de casa. Agora eu vou ficar. Peraí que eu vou tirar foto. Eu vou ficar preparado pra só tirar uma foto. Tá bom.
E esse fofoqueiro aí, quem é? Qual é o nome dele? Esse é meu sogro lá em cima, eu moro debaixo. Não, e esse cachorro aí? Sim, é do meu sogro. Ah, do seu sogro? Mas é um... Tá estressadinho. Olha só, posando pra foto, ó. Aí, agora... Chegamos nesse nível, pessoal. Já tô até gravando, inclusive, aqui. Já tô até gravando aqui agora, só pra falar que chegamos nesse nível da passageira descer que é tirar foto do motorista. Com certeza. Obrigada, viu? Prazer conhecê-la, tudo de bom, viu? Me salvou, graças a Deus. Que baita viagem. Eu falei que era a principal passageira do dia no take anterior. Ah, tô. Tava estressado, falei que não ia falar, mas vou falar. Porque agora já se criou um contexto. Tava estressada porque fui fazer um procedimento lá no Mandideu Center e esqueceu e tomou café hoje de manhã. Não pôde fazer porque não tava em jejum. Ah, puta da cara. E ela dizendo, que rateada, não sei o que. Tem que bater com gato morto na cabeça. Daí fomos conversando. Daí o assunto veio em relação ao canal. Daí eu já falei dos adesivos do pessoal. Passou um rapaz me buzinou. Daí eu já contei dos adesivos. Levou 2 adesivos meus. Um para ela e outro pro marido, que tem transporte escolar. 7 pilas. E agora quando tá chegando aqui, finalização Leopoldo, daí é querer muito, dar muita sorte para usar Alberto Torres, vamos. 35 pila por cento. Claro que alguém já pegou, é óbvio, né? Enfim, senão tu não arranca que eu quero tirar uma foto tua para provar que eu andei contigo, senão o pessoal não vai acreditar. Chegamos nesse ponto, graças a Deus. 13h15 da tarde, tô aqui. Eu perguntei pra ela que é bairro Fátima. Bom, já viram, já tá virada a câmera, né? Bairro Fátima, até comentei que eu nunca sei onde começa um e termina o outro. Fátima e Anaíra, no caso. Bem pertinho da faixa aqui, da Rondon, no caso. Depois da faixa, atrás do cesto. Bem na altura do cesto, pra quem não tá ligado. E agora vamos esperar uma corrida para me tirar daqui, né? E vai ser difícil, pelo jeito. 4. Você foi morar, aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora. Eu vou chegar. Agora eu sei que eu fui embora e agora você de volta pra mim.
Daí tocou 37 pila pra Canoas, peguei, tá, vamos dar ali, né? Vamos voltar ali quanto antes. São Léo, não sei se eu falei pra vocês. Peguei da Cachucha lá, uma viagem aqui pra São Léo, Avenida São Borja. Agora vamos pegar outra pra Canoas, então, ó. 30 pilas. Ah, mas que preguiça, cara. Ah, mas é no São José, que depois eu pego na Ubra. Tocou 37 pra Canoas, lá pra Niterói. Daí o passageiro cancelou. Tá, tudo bem. Em espera tocou corrida. Depois tocou a mesma corrida por 41. Eu falei pro meu passageiro: mas o que será que houve, Diana? Eu vi que tá pagando, não gostou do preço. Eu disse: não, isso aí, esse preço é variável pra nós, pro passageiro não é. O passageiro paga sempre o mesmo preço. Tá, buscar a Rafaela agora lá pra rua, pro bairro São José, em Canoas. Começando no meu retorno. Nosso retorno no meio do Moisés, né? Ninguém anda sozinho nessa vida. 4 horas da tarde, em São Léo. Sabe o fundão da São José? São José de Canoas? Ramiro Barcelos, Venada da Farroupilha, Avenida Ramiro Barcelos. Que é que eu vou parar ali agora. Só tem umas travessinhas assim, parece um esqueletinho de peixe. Quase chegando na Guaju, sabe? É aqui onde estou agora. 4h30 da tarde. Eu estou direcionado para Porto Alegre, desde que eu cheguei em São Leopoldo. Só que não tocou ainda. Eu queria mijar e eu não vi nenhum posto perto de onde eu cheguei agora, quando eu vinha vindo com a passageira. Eu desliguei o X e vou ver se eu acho alguma coisa. Acho que na entrada da Guaju ali tem um posto Ipiranga, se eu não me engano. Ah, é bem nessa rótula mesmo. Eu vou ali dar um mix então, depois eu ligo o X. Enquanto eu aguardo o meu principal passageiro do dia, o próximo. Cara, o trânsito deve estar muito fodido em Porto Alegre, não é possível, cara. Fui ali no posto, bem na rótula da Ramiro Barcelos, com a entrada da Guaju, onde estou agora. Estou entrando na Guaju aqui. Eu não sei se esse loteamento aqui, ela chama-se Guajuviras, mas é bem atrás da Guajuviras. Ali na frente eu vou entrar na Avenida Esperança, a última que morre. Esses dias eu tive aqui, inclusive, né? Não lembro se foi em live ou se foi nos vlogs. E eu recusei 2 corridas para Porto Alegre, uma pro Bourbon Valig e a outra para a Rua Ouro Preto. Uma dizia 44 minutos a viagem e a outra dizia 42 minutos a viagem também. Só que uma tinha que buscar 7 e a outra tinha que buscar 6 quilômetros. As duas eu recusei. Eu fiquei pensando, por que tanto minuto, né? Porque 25 minutos eu tô na Zona Norte de Porto Alegre pela 116. Na teoria, né? Até menos se bobear. E tava dando quase o dobro disso. Agora resolvi pegar uma curtinha, tá tudo roxo, tá tudo com dinâmico aqui. Toda a cidade, tá, aliás, tudo tá com dinâmico. Só que mentiroso valendo, né? Essa corrida, por exemplo, 14 pila para 6 km, pagando com mais 6,25. Né? Eu vou fazer essa curtinha porque é pro Parque Shopping. Eu imagino ter chance de pegar no Parque Shopping ou na região do Parque Shopping uma viagem direto para Porto Alegre, sabe?
Mas eu tô na dúvida, será que é a melhor opção mesmo eu ir pra Porto Alegre? Se tá com dinâmica aqui e mentiroso, é verdade. E lá deve estar uma tranqueira desgraçada por causa dessas viagens aí que eu recusei. Mas enfim, quem não quer tranqueira que vai fazer outra coisa, né? Vai trabalhar em home office. E isso aí pra mim não é opção. Pelo menos por enquanto. E a passageira que eu ia levar pro Parque Shopping cancelou. E agora eu peguei outra corrida aqui, ó, que tá dando lá pro Nine. Ai, que preguiça, velho. R$42 a viagem, 1h04 lá pro Nine. Não vou fazer. Não, me nego. Não. Só que se eu cancelar essa, eu vou perder o modo de destino e foda-se, eu vou deixar pro natural, vou trabalhar por aqui mesmo. Até tocar uma Canoas, até tocar uma Porto Alegre. Não é possível que não toque uma corrida melhor pra isso. Cara, R$42, com mais 7, eu acho que era dinâmica. Pra 1h04. É certo que tu vens, diz ela pra mim, mandou mensagem aqui agora. É certo sim, eu vou, dessa eu vou. Consegui uma corrida de 28 pila para 30 minutos. Pegar num cemitério que tem na Santos Ferreira para levar para Honório Silveira Dias. Só que eu tenho que buscar 7 minutos. Total vai ser quase 40 para 28 pilas. Questionei porque alguns aceito e depois cancelo. Vontade de cancelar já de cara, sabe? Mas se ela soubesse a raiva que eu tô passando. Bom, ela não tem nada a ver com isso. Dez para 6 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Depois de mais um trecho de trânsito enlouquecedor para chegar na Honório Silveira Dias. Só ali na Cerati foi uns 10 minutos para rodar, sei lá, 2, 3 quilômetros, nem isso. Menos até. Agora eu vim aqui, larguei ali bem na frente do colégio, do La Salle São João. Daí eu vim até aqui o posto BR que tem na Dom Pedro, quase esquina com a Cristóvão. E o estagiário só tá mandando corrida. Foram 3 na verdade, só 3 corridas. Absurdas, ó, mais uma 40. Essa aqui já tinha tocado antes pra mim. E eu já tinha recusado. 40 para 41 minutos, mais 7 para buscar. Com 11h25 de dinâmico. Isso que é o mais enlouquecedor. A corrida tá pagando 11,20. Diz ele que tá 11,25. Pagando menos de R$1 o minuto. E só toca a corrida assim, 40, 50, 60 reais. Tu olha ali o número, tu acha maravilhoso, né? Daí tu vai ver o tempo que tu vai demorar pra fazer. Impossível. Impossível. 33 para 33, pagando mais 11,25. Acabou minha bateria de novo? Eu não acredito nisso. Bom, já vou colocar para carregar agora. Tô com o powerbank aqui. R$33 para 33 minutos lá pro Jardim Itu, com 11,25. Ou seja, dinâmica, na verdade, é só um número ali na tela, né? Pagar que é verdade, nada. É as curtinhas que acabou essa porra da bateria. Deixa eu colocar para carregar. Em New Jersey, para ver o que a gente consegue produzir de material lá, mas conseguimos, estamos ao vivo. Boa! Maravilha, fica com a gente aqui, deixa eu só trazer, além a apresentação que eu já fiz, vou trazer os...
7h30 da noite. Hoje o estagiário conseguiu, sabe? Hoje o estagiário triunfou com êxito, com muito êxito. Que dia inacreditável, senhores. Que dia inacreditável. Trânsito pegado valendo com força. E o estagiário na sua pior versão. Na sua pior versão. Agora são 7h37. Tô aqui na Fernando Gomes, no bairro do Moinhos. Parei para dar um mix aqui no posto. Eu não vou direcionar ainda, mas a primeira Zona Sul me leva. Mas eu não sei se vai ter alguma corrida para eu fazer. Porque esse filho da puta não tá afim. Esse filho da puta não tá afim. Tem sido assim sempre aqui em Porto Alegre hoje. Mapa roxo. Mentiroso, é verdade. Pelo menos agora não tá mentindo tanto, tá dizendo que tá mais um. E um ócio inacreditável. E um ócio inacreditável. Tô exausto. A cabeça tá explodindo, literalmente. Até vou tomar um paracetamol. A cabeça tá explodindo de raiva. De raiva. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não toca. Nem pra GPA tá tocando, que eu esqueci nesse momento, nesse instante que eu tava off de fechar. Já vamos fechar, que eu não vou sair mais aqui hoje mesmo. Então não tem por que recusar esse tipo de corrida. Enfim, decepcionante. Confesso pra vocês, quando eu vi o tempo meio chuvoso hoje, que sim, às vezes a chuva ajuda. Isso é fato. Mas quando ela vem para atrapalhar, ela atrapalha valendo. Ela acabou com o trânsito hoje, a chuva. Acabou com o trânsito. Por quê? Porque uma chuva que não molha bobo. Uma chuva fininha. Então todo mundo sai pra rua. Ninguém deixa de dirigir por causa da chuva. Quando vem aquelas pancadonas, o pessoal dá uma segurada, que não precisa estar na rua, espera, vai no outro dia. Às vezes até o trânsito fica mais leve. E a gente daí são os dias que a gente consegue se divertir. Na hora do pique, né? Agora essa chuvinha, garoa fina, o dia inteiro, só vem pra atrapalhar. Só vem pra atrapalhar. Bora ligar X, vamos ver o que vai vir. Ele tá me ganhando no cansaço hoje, sabe? Ele tá me ganhando no cansaço. Eu não vou bater meta porque eu não tenho saúde pra... Faltam R$115. Eu não tenho saúde pra correr atrás disso. Ó, vem uma corrida boa. Boa não. Relação 3 pila pra R$60 a hora. R$10. Pegar aqui na Castro Alves pra levar pra Nilo Peçanha. O mapa tá mais 8, mas eu tô cagando pra esse filho da puta. Tô cagando pra esse filho da puta. 70 pila faltou. 8h30 da noite, o estagiário me escutou. Fiz 2 corridinhas curtinhas lá no travesseiro. Aquela que eu peguei ali na... Ah não, foi uma só, porque a segunda o cara não apareceu. Ele trocou a Travessa Escobar e disse, vamos dar com vontade, e com toda a raiva do mundo. Não sei, mas eu não tenho nada pra dizer sobre o dia de hoje, a não ser que foi um dos dias mais estressantes da minha vida como motorista de aplicativo. Eu já citei aqui todos os motivos pelo qual eu tô puto da cara. Pelo menos meu passageiro agora, gente boa, nasce segunda vez, segundo ele, criando no Moisés. Não lembrava dele.
E eu falando sobre futebol, enfim, né? Assuntos leves, falando mal da Tchequia. Que coisa horrorosa aquele time da Tchequia, né? Pra quem teve a oportunidade de ver o jogo ontem. Eu vi quando subi o vídeo. Que time horroroso aquele time da Tchequia, cara. Acho que até o Grêmio ganhava da Tchequia. Mas nós estamos falando pra falar sobre futebol esse canal, né? Amanhã domingo não vai ter vlog. Domingo não sei nem se eu vou trabalhar, acho que vou descansar. Se amanhã for nessa batida, que foi quarta, que foi quinta, que foi sexta, se continuar essa batida desaforada assim, domingo eu vou me dar de folga, porque não sei quanto tempo que eu não folgo, valendo assim, né? Hoje eu não vou ligar o aplicativo. Mas como já tem o churrasco dos guris na terça-feira, que eu não devo trabalhar, então é provável que eu saia, que a consciência não deixa ficar em casa domingo. Então amanhã não tem vlog, domingo não tem vlog também, mas amanhã tem live a partir do momento que eu sair de casa, que eu ligar os aplicativos. Então fica o convite aí para dar uma passadinha na live, deixar um joinha, deixa um Vai Moisés lá, para ajudar o YouTube a entregar para todos aí. Domingo, caso eu saia para trabalhar, vai ter live também, mas daí vocês ativem as notificações, que daí quando eu estiver online vai aparecer a notificaçãozinha para vocês aí. E no mais é isso, né? Bora descansar. Antes eu tenho que passar no super, tem umas coisinhas para comprar, para ver Estados Unidos e Paraguai. É legal essas copas assim, eu deixo de tela de fundo, né? Eu fico acompanhando. Ontem eu vi pela Cazé TV pela primeira vez uma transmissão. Achei interessante, é uma coisa mais descontraída, mais formal, né? Do que aquela coisa engessada da TV aberta. Mas confesso que eu senti saudades de um Luiz Roberto, de um Kleber Machado, de um Galvão Bueno, de um Everaldo Marques, por que não, né? Ou Gustavo Villani, que são os caras da hora da Globo. Senti saudades. De uma coisa um pouco mais séria. Mas é diferente. Talvez nesse jogo meia boca seja até melhor deixar numa Cazé TV. Os caras fazem piada, ficam lendo comentário do chat. Me senti numa live ontem, inclusive. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma live, só que transmitindo um jogo de Copa do Mundo. Tu vê, né? Os caras no YouTube conseguiram bater com a Globo. Tudo bem, tem uma empresa muito forte por trás, que é a Live Mood, que foi lá e bancou e tal. Mas é louco pensar sobre isso. Graças a Deus estou dentro do YouTube, né? Tô dentro da barca, daqui a pouco respinga pra mim também, por que não? Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e que não foram, faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição, eu não tenho vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.